Amigos e amigas concurseiros, vamos lá então para mais um vídeo. Hoje eu quero falar com você sobre o direito civil, mais especificamente as nuances da vocação hereditária e o ITCD. Conteúdo muito importante para as provas fiscais e também que envolve a parte do direito civil. Então vamos direto ao assunto sem enrolação. Bom, a vocação hereditária está dentro do Código Civil no artigo 1829, onde ele diz que a sucessão legítima terá a seguinte ordem. Essa ordem ela é construída por 4 classes. A primeira classe é a chamada classe dos descendentes, que pode concorrer ou não com o cônjuge sobrevivente. Depois, a gente tem a segunda classe dos ascendentes, que também pode concorrer com o cônjuge. Se não houver nem descendentes nem ascendentes, vai para a terceira classe, que é a do cônjuge sobrevivente. E se não houver nem descendentes nem ascendentes, tampouco o cônjuge, será a quarta classe, o beneficiário, que serão os irmãos, os colaterais. Tá ok? Agora vamos falar ao que interessa. Se o regime de casamento entre o casal é o de separação convencional de bens, ou seja, eles optaram, fizeram um pacto antinupcial, onde há separação convencional, ou seja, separação dos seus bens, como é que vai ficar a vocação hereditária? Como é que vai ser tratada a sucessão desse indivíduo? Vamos lá para um exemplo. Um patrimônio do homem, nesse meu exemplo, o homem morre, ele tem um patrimônio de 1,2 milhão. É dividido esse patrimônio entre bens particulares, 600 mil, e bens comuns, 600 mil. Se esse homem morre, como é que é feita a sucessão? Bom, vamos ler o Código Civil. Sucessão defere-se na ordem seguinte: aos descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Como separação convencional não é uma das exceções, a gente vai dividir igualitariamente entre os descendentes e o cônjuge sobrevivente. Nesse caso, vai ficar 1/3 para a esposa, cônjuge sobrevivente, 1/3 para o filho 1, 400 mil, e 1/3 para o filho 2, 400 mil. Ou seja, não há meação e todo o patrimônio é dividido de forma igualitária entre os herdeiros. E haverá a incidência do ITCD em todos os casos, ou seja, a mulher vai pagar ITCD sobre os 400 e os 2 filhos também. Bom, agora um outro caso, caso de separação legal obrigatória. Vamos lá, o mesmo exemplo, o mesmo patrimônio, bens particulares de 600 mil e bens comuns de 600 mil. Como é que ficaria nesse caso? Vamos para o Código Civil. A sucessão legítima defere-se na seguinte ordem: aos descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se no caso de separação obrigatória. Qual é os casos de separação obrigatória? Eu coloquei aqui no artigo 1641, traz os casos onde é obrigatório estar no regime de separação de bens. Dentre eles, eu grifei o caso dos maiores de 70 anos. Então, se uma pessoa maior de 70 anos quer se casar, ela é obrigada a ter o regime de separação legal de bens. Bom, nesses casos, como é que vai ficar? O cônjuge não vai concorrer na legítima com os descendentes. Essa é a escrita do Código Civil. Porém, o STF editou uma súmula a respeito dessa situação e ele diz o seguinte: no regime de separação legal de bens, comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento, ou seja, a ameação. O STF esqueceu o que estava escrito no Código Civil, ou seja, não deu a mínima importância no que estava escrito no Código e sumulou o seu entendimento, dizendo que após o casamento, todos os bens comuns do casal entram numa espécie de meação, ou seja, metade dos bens adquiridos fica para o cônjuge sobrevivente e o resto fica para a legítima sem qualquer influência do cônjuge sobrevivente. Então, nesse meu exemplo, a meação dos bens comuns é 300 mil
E o resto, os 900 mil, ficarão para os dois filhos, que são divididos igualitariamente, 450 mil para o filho 1 e 450 mil para o filho 2. Lembrando que na meação não há incidência do ITCD, portanto, a mulher receberá limpo, livre do imposto os 300 mil, e os dois filhos, nesse caso, incidirá o ITCD nos dois casos, onde cada um vai pagar o ITCD em cima do seu quinhão, que é 450 mil. Vamos para o próximo caso. Casados por comunhão universal de bens. O que acontecerá nesse caso? Nesse caso, a comunhão universal, os bens dos nubentes, dos casados, se comunicam integralmente, ou seja, a ameação de todo o patrimônio. Nesse caso, como o patrimônio é 1,2 milhão, 600 mil vai caber à mulher, a cônjuge sobrevivente, então ela ficará com 600 mil livre do ITCD. E os outros 600 mil vão ficar para os filhos, em 300 mil para o filho 1 e 300 mil para o filho 2. Por quê? Porque a gente vai lá no código e lê que o primeiro caso da exceção da concorrência do cônjuge na legítima é se eles forem casados em regime de comunhão universal. Então, a mulher vai herdar metade por meação e não vai concorrer na legítima, que vai ficar toda para os dois filhos dividirem. E, por último, existem os casados por comunhão parcial de bens, que é o caso, que é a regra geral do nosso Código atual. Bom, o mesmo exemplo, vamos lá para o Código Civil e vemos que, se no regime de comunhão parcial o autor da herança não houver deixado bens particulares, então haverá concorrência entre o cônjuge sobrevivente. Porém, no regime de comunhão parcial é exceção, não haverá. A não ser, é isso que o Código traz, que exista bens particulares. Vamos lá, então, para o resultado da nossa sucessão. A mulher cônjuge sobrevivente vai ter direito à meação dos bens comuns, isso é dela. Então, ela vai ter 300 mil sem a incidência do ITCD. E também vai ter direito a 1/3 dos bens particulares, da legítima dos bens particulares, ou seja, 200 mil reais. E os filhos vão ter direito, cada um, a 350 mil, ou seja, 200 mil dos bens particulares, que é dividido entre os três, e metade do valor que corresponde aos bens comuns, ou seja, 300 mil, que vai ser dividido entre os dois, 150 mil para cada. Ou seja, resultado final, a mulher vai receber 500 mil, sendo 300 mil livre do ITCD, por se tratar de meação, e 200 mil com a incidência do imposto. E os dois filhos, 350 mil cada um com a incidência do imposto. Espero ter esclarecido esses pontos dos regimes de casamento e da influência que eles têm na sucessão e também na incidência do imposto de transmissão, causa mortes e doação. Perfeito? Fico à disposição para sanar eventuais dúvidas. Qualquer coisa, está aqui o meu WhatsApp, só entrar em contato e então eu sano as dúvidas de vocês. Um abraço e bons estudos.